Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui de volta, com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1. Estamos ainda no primeiro módulo, Introdução ao Estudo, e no roteiro sexto ainda, que trata da origem das religiões. Esta é a quinta parte, e na sequência, a aula de número 18. Então, vimos até aqui os horizontes tribal, agrícola e civilizado. Nós estamos falando aqui da origem da religião. Então, vimos como ela começou no horizonte tribal, através do mediunismo primitivo, que a gente viu, a existência daquela força misteriosa, que a gente vai falar dela daqui a pouco. Passamos pelo horizonte agrícola, onde havia ali o fetichismo, o culto dos ancestrais, e pelo civilizado. No horizonte profético se destaca a individualização do homem e do médium, mas sempre trazendo algo de horizontes passados. Então veja, à medida em que o homem vai evoluindo, ele vai assimilando os conhecimentos da época e adquirindo novos conhecimentos. É assim que ele vai evoluindo. Então, no horizonte civilizado, a gente vai encontrar coisas ainda do horizonte tribal, do horizonte agrícola, tá certo? Porque há sempre um encadeamento, as coisas não sofrem divisões no processo evolutivo, tá? O homem vai sempre armazenando esses conhecimentos. No horizonte tribal a gente viu, que é a força misteriosa e a ação dos espíritos, que é os fatos marcantes desse horizonte, O homem aí é totalmente primitivo, sem capacidade intelectual, habitava as cavernas. No horizonte agrícola, ou seja, milhares de séculos já se passaram aí, tá certo? O domínio da natureza, habita as savanas e ali ele passa a cultuar o fetichismo e o culto ancestral, mas porém está preso à estrutura. Que estrutura é? Da coletividade. A gente viu que no horizonte tribal, como o homem era primitivo, ele percebeu que se ele ficasse sozinho, ele era presa fácil, dos animais, dos predadores ali daquela época, então eles se juntavam em grupos até para manter a própria sobrevivência. E essa coletividade, ela permanece também no horizonte agrícola, tá? Mas aí o homem já está intelectualmente bem melhor, tá certo? A civilização aí já está bem mais evoluída do que a tribal. Ele já passa a viver do plantio, não é? A viver só não, a cultivar o plantio, tá? Ou seja, há um domínio maior da natureza. Ele habita as savanas e passa a cultuar o fetichismo, que a gente viu aqui, que é aquela história, por exemplo, do céu pai com a terra mãe, Então o céu fecunda a terra e a terra produz frutos, O culto ancestral, ou seja, de se comunicar com os espíritos que fizeram parte da sua própria família, mas continua preso ainda à estrutura gregária. No horizonte civilizado, o homem já estabelece leis jurídicas, ou seja, muitos séculos aí se passaram, o homem já estabelece leis jurídicas, ele divide já a política e a religião, ou seja, ele distingue, são coisas distintas a partir desse horizonte civilizado. Inicia-se ali a mediunidade oracular, ele já possui capacidade de racionalização e abstração, e começa ali o início da individualização, é o início, tá? Não se deu ainda por completo. Ali a gente vai ver que nesse horizonte civilizado a gente viu que o que se cultua aí é o politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses, tá? Então a gente vê aqui aquelas civilizações como a Grécia, como a egípcia, eles são politeístas, porque existem vários tipos de deuses, ok? Assim, Jeová, o Deus familiar de Abraão, Isaque e Jacó, é aceito como ser supremo. Assim como os deuses múltiplos do politeísmo traziam os vícios e as paixões do homem múltiplo, o Deus único reproduz o homem egrégio. Então, veja o que acontece. Na fase, quando Moisés, ele sai ele abandona ali o Egito, e conduz o seu povo para libertar o povo da escravidão, ele se junta com Abraão, que a gente viu que Abraão tinha herdado a cultura mesopotâmica, e Moisés a cultura egípcia, Então, é a fusão ali de dois horizontes, o agrícola com o civilizado. Então, eles fazem uma junção ali. Então, veja só, os deuses politeístas, perdão, os deuses múltiplos, ou seja, a crença em vários deuses, todos esses deuses expressavam a forma de entendimento daquelas pessoas daquela época. Da mesma forma, quando os judeus, o povo hebreu, eles vêm com a crença da existência de um só Deus, eles vão projetar nesse único Deus
o homem egrégio, ou seja, as mesmas características do homem. Por quê? Porque se hoje a gente ainda, entre aspas, humaniza Deus, imagine naquela época, né? Porque era a forma deles entenderem. Eles só conseguiam ver Deus como se fosse um ser humano, igual a gente, né? Então, a partir daí, vai se iniciando a individualização espiritual do homem, que se iguala a Deus. Não é? Por quê? Porque se iguala a Deus. Não é porque ele quer ser maior do que Deus. É porque, com a individualização da mediunidade, o homem entra em contato diretamente com Deus. Não é? Então, ele se sente superior, ele se sente mais poderoso. Por quê? Eu posso entrar em contato diretamente com Deus. Né? Ele entrava em contato com os espíritos, e para ele estava entrando em contato com Deus. Na verdade, eles não entravam diretamente em contato com Deus, mas sim com espíritos. Mas na visão deles eram os deuses, né? Era o Deus, né? No caso do monoteísmo. Tá? E pode falar com ele de igual para igual. Então, é por isso que a gente vê aquela lenda do arrependimento de Deus pelo dilúvio com Noé. Eu coloquei essa observação aqui. Por quê? Porque o homem Moisés se sentia tão igual com Deus, tá? Que a gente vê nessa passagem que Deus depois conversa com Moisés, se arrepende do dilúvio que ele mandou. Imagine só, o Criador, não é, Deus Todo-Poderoso, conversando com a sua criatura, desabafando com ele, vamos dizer assim, dizendo que tinha se arrependido, que nunca mais, e ainda fez uma promessa a Moisés que nunca mais faria isso. Então, veja que isso é uma coisa completamente mística, sem propósito, que era a visão de Moisés. Tá? Moisés teve essa visão, porque na verdade algum espírito, não conversou com Moisés, e Moisés interpretou isso daí como se fosse Deus que estivesse se arrependendo, né, e pedindo perdão e prometendo a ele que jamais mandaria um outro dilúvio desse, para a face da Terra. No caso aqui de Recife, a gente vê aqui, acho que o ano passado, no começo desse ano, no final do ano passado, a gente praticamente teve dilúvios aqui, não foi um só não, né? Porque foram muitas chuvas mesmo aqui e praticamente o Recife todo ficou embaixo d'água, tá? Então, veja aí, parece que Deus parece que esqueceu dessa promessa aí que tenha feito a Moisés, tá? Então, eu estou falando nesse tom de brincadeira para a gente ver como uma coisa é ridícula e absurda, né? Então, Moisés se igualava a Deus porque ele tinha esse contato direto com Deus. Por isso que ele se sentia um ser superior. A gente vê como é a infantilidade, não é, do ser humano. Moisés falava com Jeová, que é um Deus familiar, a gente viu, e daí formaram o seu Pentateuco do Antigo Testamento. Com a evolução mediúnica, o homem descobre que ele e os deuses, que são os espíritos, são semelhantes e, com isso, ele se sente elevado, né? Ele se sente mais poderoso. No horizonte profético, surgem as escrituras e a religião judaica, que vem desbancar a religião pagã. Então, veja só, até então, até a época de Moisés, o que tinha era a religião pagã, não é? Onde, ou seja, existia o politeísmo, a crença em vários deuses. Não é? Se adorava várias imagens, não é? Como se fossem deuses, etc. A gente vê isso que o próprio catolicismo herda isso aí da religião pagã, não é? O culto de imagens, essas coisas. Então, a partir do horizonte profético, né, quando ele se estabelece o horizonte profético, que é criado, né, digamos assim, por Moisés junto com Abraão, tá certo? Por quê? Porque Moisés era um profeta, então surgem as escrituras. Né? Então Moisés começa a escrever ali a Gênese, né, e o Pentateuco, digamos assim, não é, que forma basicamente o Antigo Testamento, e surge com isso aí a religião judaica, né, que é a religião de Moisés e Abraão, que vem desbancar a religião pagã, não é? Porque na visão do povo hebreu ela era completamente equivocada e ultrapassada. Em seguida aparece Jesus, que vem ensinar à humanidade o seu evangelho, e daí surge o cristianismo. Então, mais ou menos, né, 2000 anos, eu estou arredondando para mais ou menos depois de 2000 anos de Moisés, a gente vai ver que vem Jesus, né, que vem reformular, né, aqueles ensinamentos de Moisés que eram ultrapassados, né, para as pessoas daquela época de Jesus. Né? Jesus vem num momento em que ele sabe que a evolução do homem ali já é suficiente para entender coisas que com Moisés ficaram assim ainda muito retrógradas, muito conturbadas, não é difícil. Por quê? Porque Moisés ele pregava, ele dava a sua opinião de acordo com o entendimento dele. Passado 2000 anos depois, a civilização já tinha evoluído muito mais,
não é? Ou seja, o desenvolvimento intelectual, a capacidade de raciocínio do homem já estava bastante acentuada. É exatamente nesse momento que Jesus vem para trazer a existência de um Pai, sim, de um Deus único, mas um Deus Pai, e não um Deus que castiga, não é? Um Deus que promove guerras, um Deus que manda o povo judeu invadir e destruir outras civilizações, como foi a história sangrenta do povo de Moisés. A gente sabe disso, né? E aí surge então o cristianismo com Jesus. Então veja como as religiões já começam a se encaixar dentro da história que a gente conhece, né? Dentro desse assunto da origem das religiões. A partir do cristianismo surgem as igrejas ortodoxas, né? Isso já bem depois, né? Séculos depois de Jesus, tá? O catolicismo e o protestantismo, além de outras doutrinas orientais como o islamismo, taoísmo, budismo, etc. O homem avança intelectualmente e entende que o conhecimento religioso é uma grande fonte de poder e de controle sobre as massas. Então veja que aí a gente já passa a ter, não é, aquele domínio, não é, a partir do catolicismo, não é, logicamente o protestantismo que vem depois, que é uma dissidência do catolicismo, né, e junto com essas outras doutrinas, islamismo, taoísmo, que vão se alastrando pelo mundo inteiro, tá certo? Então o homem tem um avanço intelectual muito grande e ele começa a exercer, não é, esse conhecimento religioso, não é, e faz dele uma fonte de poder. A gente sabe aqui, infelizmente, a história das doutrinas mais antigas, não é, o que eles disseminaram pela história da humanidade, né? Infelizmente, é uma história bastante triste e cruel, infelizmente. Por quê? Porque o homem, ele exerce ele transforma o conhecimento do religioso, não é, em poder, não é, em detrimento das massas. Então, naquela época, o homem tinha um conhecimento da comunicação com os espíritos, né, da mediunidade, mas ele não passava essas informações, né, porque eles queriam manter o povo preso a determinados dogmas, né, determinados conceitos que faziam com que essas pessoas temessem e respeitassem a religião, não é? E por isso ainda prevalece aquela ideia de que Deus castiga, que manda para o inferno e tal. Porque se as pessoas não tiverem medo, elas não vão seguir, elas não vão respeitar, né? Infelizmente, a técnica de impor o medo, tá certo? Para poder dominar. Infelizmente, as coisas funcionam dessa forma. Na Idade Média, o dualismo humano-divino se mostra bem claro. O homem sabe que os deuses nada mais eram do que espíritos humanos, daí Charles Rosman não ser tomado como demônio ou Deus. Então, quando a gente for falar aqui, né, do início da codificação do espiritismo, eu acredito que no próximo módulo, a gente vai ver quem foi Charles Rosman, né, a primeira comunicação que ele deu lá nos Estados Unidos, tá? E a partir daí, desse momento em diante, começou os espíritos de uma forma mais intensa se manifestarem, não é? E mostrarem a sua presença. Tá? Então, quando Charles Rosman começa a dar aquelas batidas, aquelas pancadas, não é? Lá naquela casa daquela família, quando ele se comunica com uma das meninas, que era a menina parece que tinha 12 ou 14 anos, eu não recordo agora, né? Veja que ninguém tem ele como um demônio, não é? Ou como Deus, mas simplesmente um homem, até porque Charles Rosman ele diz, eu morei nessa casa, eu fui assaltado e assassinado aqui, né? Então estou aqui me comunicando. Então veja que não houve nenhuma atribuição, e olha que a família a família daquelas pessoas que estavam ali sendo que estavam recebendo a comunicação de Charles Rosman, no que ele vivia, ele batia todos os dias, né? Ele batia nas paredes, nas coisas, eles eram extremamente religiosos, tá? Mas em nenhum momento eles atribuíram que Charles Rosman era um demônio ou um deus. Por quê? Porque o homem já tinha essa consciência de que quem se comunicava eram espíritos humanos, não eram nem demônios nem deuses, não é? Essa questão de demônio, do capeta, do satanás, isso aí vem, não é, como uma imposição do medo, não é, das religiões antigas, não é, mais particularmente da Igreja Católica, para manter ainda as pessoas presas à sua doutrina, à sua religião. Tá? Não estou falando isso como nenhum demérito, nem com o intuito de desmerecer a religião católica, até porque a religião católica tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso são os homens que fizeram a religião católica, né? Não a religião. Infelizmente, onde tem pessoas, tem esse tipo de situação. No processo evolutivo, o homem sobe, pouco a pouco, do plano biológico para o social, e deste para o profético e espiritual. Então, a gente vai ver aqui que, com os fenômenos das mesas girantes, não é?
e principalmente o ponto marcante aqui foi a comunicação de Charles Rosman, que eu repito, a gente vai ver isso aqui no próximo módulo, tá certo? O homem, ele entra por completo, não é, no horizonte espiritual. Não é? Ele sempre herdando coisas dos horizontes passados, como nós já falamos, mas agora bem mais evoluído. Então ele já não está mais no horizonte profético, e sim no horizonte espiritual. Por que no horizonte espiritual? Porque ele já sabe que os espíritos nem são deuses, nem são demônios. São homens como eles que estão sem um corpo físico. A ideia grega de Deus como inteligência suprema, mais a romana, do mundo como um sistema de relações jurídicas, e a judaica da criação do mundo, conduzirá à epopeia da Renascença do século XIX. Então, isso aqui é a Renascença, não é? É história. Vocês aí, quem não sabe, quem não conhece, pesquisem e dêem uma estudada aí desse período da Renascença, não é, que ocorreu no século XIX. E com isso a gente chega aqui, não é, ao final desse processo da origem das religiões. Acredito que ainda temos mais uma aula sobre isso, se não me falha a memória, mas a gente já consegue ver aqui que como as coisas se encadearam, né? Desde o mediunismo primitivo, no horizonte tribal, passando pelo fetichismo e o culto dos ancestrais no agrícola. No civilizado começa a mediunidade oracular, né? Onde existiam os oráculos, né? Onde os espíritos comunicavam. No profético, o homem já começa a entender que ele pode se comunicar diretamente com o espírito, não é? Ou seja, a individualização da mediunidade. E, por fim, no espiritual, onde o homem está consciente de que ele e os espíritos ele já não vê como Moisés, né? A comunicação dos espíritos como o espírito sendo um deus ou sendo um demônio, tá? Então, o horizonte espiritual é o horizonte que nós vivemos nele até o período atual. Então, com isso, a gente encerra mais uma aula e aguardamos vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço.